Nós vamos iniciar a nossa palestra com um exercício prático da meditação. Dentro desse exercício, às vezes a gente nem comenta com vocês, mas já começamos a trabalhar a potencialização dos 5 sentidos. Tá? Então preste atenção em cada detalhe que nós vamos fazer aqui, para você dar seguimento na sua casa. Tá? Feche os seus olhos. Deixe os seus afazeres lá fora. Preste atenção no aqui e agora. Nós vamos agora focar a mente. Eu quero que você distancie sua mente aqui do sua boca. Busque um ruído lá fora. Procure direcionar a sua mente lá fora. Os ruídos dos carros. Agora foque a sua mente na música aqui dentro. Foque a mente na música. Somente na música. Agora foque a sua mente na sua respiração. Foque a sua mente na sua respiração. Preste atenção na grandiosidade, na riqueza da palavra imaginação. O dom supremo que nós possuímos é o dom da imaginação. Então, pela imaginação, projete-se num lindo lugar na natureza. Neste jardim que você se projetou, nós vamos potencializar o tato. Toque nas flores. Mentalmente sinta a textura das flores nos digitais dos seus dedos. Pela imaginação, ouça o cantar dos pássaros. Imagine os pássaros, as borboletas, beija-flores. Sinta o perfume das flores. Agora imagine ali na frente um pé de limão rosa, limões amarelinhos. Pegue um limão com a mão direita. Sinta o amarelo oleoso do limão na sua mão direita. Agora corte o limão. Pegue metade do limão e morda este metade do limão. Morda o limão agora. Sinta a acidez do limão na sua boca. Agora desfaça-se do limão. Imagine uma escadaria bem comprida. Uma escadaria de concreto revestida de mármore que vai levar você lá embaixo do vale. Vale significa lugar do alto encontro.
contar de 10 até 0. Cada número que eu conto, mais e mais profundo você relaxa. Quando você ouvir o número 0, você vai estar lá embaixo, profundamente relaxado. Vamos lá. Vamos descer a escadaria. 9, mais para baixo, descendo, descendo, descendo. 7, mais para baixo, 6, descendo, descendo, descendo. 5, mais para baixo, 4, completamente relaxado. 3, quase chegando. 2, 1, 0. Profundamente relaxado, ouvindo as minhas palavras, fazendo tudo o que eu te disser. Relaxe profundamente. Agora lá embaixo no vale, você está relaxado. Eu quero que você crie a imagem na sua mente, ou uma tela mental, daquilo que você mais precisa. Sabe aquela necessidade urgente de solução de um problema ou uma solução em si? Crie a imagem de solução daquilo que você deseja ou que você precisa. Uma imagem só. Agora eu quero que você vibre a mente com intensidade. Olhando para esta imagem, vibre emoção, alegria, gratidão por ter realizado este desejo ou esta solução que você tanto desejava. Crie com intensidade a emoção, toque neste objeto. Toque nele, sinta o toque da sua mão neste objeto, ou nessa pessoa. Ouça as pessoas celebrando com você, contente por este magnífico resultado que você alcançou. Eu quero que você se comprometa com você mesmo, da mesma forma os nossos amigos rádio ouvintes que estão ao vivo conosco através da rádio web. Eu queria que você fizesse um compromisso consigo mesmo de por 7 dias, todas as manhãs, pelo menos 15 minutos de tela mental, apresentando com emoção o resultado ou o evento já realizado que você deseja ou precisa. Faça esse compromisso com você mesmo e dê a oportunidade para o princípio inteligente agir na sua vida, remodelando o seu destino. Agora, eu vou contar de 1 até 3 e você vai abrir os olhos e vai manter-se neste nível de relaxamento, prestando atenção nas minhas palavras, retendo todas as informações. Eu vou contar de 3 a 1. Você não vai abrir os olhos quando vir, de 1 a 3, quando
eu falar o número 3, você permanecerá de olhos fechados e nós vamos disparar a âncora do armazenamento do conteúdo que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá para despertar agora. 1, 2, 3. Agora vamos disparar a âncora, que é inspirar lenta e profundamente pela boca por 3 vezes. Quando nós inspirarmos pela boca na 3ª vez, todo o conteúdo desta palestra será arquivado num departamento específico da mente. Nós podemos acessar a qualquer momento, inspirando 3 vezes pela boca e soltando pelo nariz. Vamos lá. Vamos instalar a âncora do armazenamento. 3, 2, 1. Inspire pela boca. Segure. Solte pelo nariz. Inspire de novo. Inspire de novo. Ok, pode abrir os olhos. Com esta âncora, nós começamos a instalar hoje, vamos instalar em todas as palestras. Isso aí, a gente é um programa que a gente faz para alunos que têm dificuldade na escola. Então nós instalamos, claro que é uma um pouco mais profunda, todo o conteúdo que ela ouve ou lê, retém, e quando precisa desse conteúdo ela dispara a âncora pela inspiração de novo e abre o departamento da mente que está arquivado. A nossa palestra ela tem uma característica filosófica do homem filho de Deus. A melhor coisa que existe é ser filho de Deus, né? Para e pensa, filho do rei. Nós podemos tudo. Tudo está ao nosso alcance. Quando a Bíblia fala que Deus nos fez, ou melhor, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está falando de uma característica divina do homem. E aí a característica divina do homem é que o homem é co-criador com Deus. Todo este universo da matéria só existe graças ao observador, que são os seres seiscensos, ou seja, os seres humanos que têm emoção. Sabe qual a diferença de um ser seiscenso e de um ser bruto, por exemplo, animal, que não tem emoção? A diferença é que ele não tem emoção. É simples, né? Então, o fator emocional é determinante em todas as áreas das nossas vidas. A emoção que eu coloco naquilo que eu faço, a emoção que eu coloco no meu trabalho, na minha vida, em tudo, é determinante para fazer bem feito e determinante para obter sucesso. Mas não é aquela emoção superficial, é uma emoção madura, uma emoção responsável. Eu sei o que eu quero, isso me faz feliz, então eu vibro minha mente com gratidão, com emoção, uma emoção como que já estivesse materializado na minha mão aquilo que eu sempre desejei. Nós vamos falar hoje na página 30 da apostila. Abra a apostila na página 30, nós vamos falar da memória. Antes de irmos para a apostila, olhem para mim. O objetivo da nossa palestra é que nós tenhamos a compreensão clara e definitiva de como a vida funciona.
A vida passa, quando entendam como eu falo vida, eu estou falando dos segmentos da vida, que é o trabalho, a prosperidade, a saúde, a harmonia, todos os departamentos da vida. Como que isso funciona? Isso tem que ficar latente nas nossas mentes. Não existe um caminho sólido, não existe um caminho de sucesso sem passar pelo agente modelador. O agente modelador são os pensamentos. Então aqui na página 30, no capítulo Memória, para que uma sensação seja registrada e incorporada à consciência, é necessário observar determinadas condições, tais como intensidade, duração, emoções inerentes algumas vezes, e algumas vezes a observação. Parece que eu não li direito, né? Para que uma sensação seja registrada e incorporada à consciência, é necessário observar determinadas condições, tais como intensidade, duração, emoção, inerente algumas vezes à observação. Olha aqui, gente. Quando a pessoa tem trauma, eu vou contar um caso bem corriqueiro no consultório. As meninas que vão em festas, em baladas, não todas, estou falando de algumas, e tem lá o Boa Noite Cinderela. Vocês sabem o que é, né? A menina coloca no prato, no copo da menina, uma droga, e ela fica dopada, e abusam dessas meninas. Muitos marmanjos abusam dela. Ela não lembra de nada. A última lembrança que ela tem é que ela estava na mesa com alguém, e quando ela acorda, eu recebi há uns dias atrás uma pessoa de uma outra cidade, uma menina que passou por esse quadro, e ela assim, então nós estamos falando da memória. Quando acontece um ato violento como este, a consciência não está presente. Então é como se fosse um ato mecânico. Não houve em si o trauma do abuso como se ela estivesse consciente. O que acontece no encéfalo perispiritual e no encéfalo cerebral num momento como esse? O encéfalo capta aquelas informações do abuso, porque o inconsciente sabe tudo que está ocorrendo. O encéfalo guarda essas informações por 3 dias. Então a pessoa que sofreu esse tipo de abuso, ele tem 3 dias para fazer a terapia e não ficar nenhuma sequela. Senão depois começa a somatizar. Porque há uma organização de defesa do organismo, mesmo a pessoa estando inconsciente. Porque o racional não está presente, mas não passa nada do inconsciente, ele registra tudo. Portanto, se nós quisermos mudar de vida, nós precisamos criar memórias. Não pode ser superficial. Não pode ser assim, como eu usei o exemplo do abuso, né, da Boa Noite Cinderela. Normalmente, depois do 3º dia, esse encéfalo ele solta aquela carga emocional em alguma determinada região do corpo daquela menina. Então ela sofrerá as consequências, dependendo de cada uma. Mas não é esse o caso. Quero dizer para vocês, quero que vocês entendam, que nada passa desapercebido no inconsciente. E nós precisamos criar memórias que gerem hábitos. Hábitos é costumes. Por exemplo, tem gente que tem o hábito de falar que é pobre, que está difícil, que a vida é difícil, que ele nasceu para sofrer, parece que ele nasceu do dito azar, que para ele tudo dá errado. Gente, quer mudar a vida? Precisa mudar esse discurso. Então você precisa criar memórias.
E essas memórias precisam ser registradas, ou para que seja registrado e incorporado na consciência, é necessário observar determinadas condições tais como intensidade. Intensidade é o primeiro momento para a fixação da memória daquele projeto que nós desejamos para a vida. Eu quero ser próspero. Não adianta você falar para as pessoas: eu vou ser muito rico, você vai ver só, vou ganhar na Mega Sena e vocês vão ver que eu vou ficar rico. Gente, cadê a intensidade? Cadê a duração e a emoção daquela mudança de vida? Eu quero arrumar um namorado, eu quero arrumar um namorado, eu quero construir uma casa, eu quero comprar uma casa, enfim, seja lá o que for, precisa de intensidade no momento de criar a tela mental. Eu crio a tela mental e eu sustento ela aqui durante a minha meditação. Quando eu estou na fila do banco, eu sustento aquela imagem e tenho convicção que aquela imagem é o que eu quero. A casa é a casa que eu quero. Então eu crio, eu dou a ela uma intensidade, uma duração e vibro com a emoção. Qualquer coisa que você queira na vida, que você queira mudança de comportamento. Eu digo, essa semana para mim, essa semana foi muito boa, a semana passada, maravilhosa, imagina um trecho de feriado, né? Mas não por isso. Eu fui criado numa cultura muito radical. Filho de alemão, radical. Os alemães impõem pra gente uma criação muito castradora, rígida, e eu me criei sendo intolerante com as pessoas. Nossa, para mim brigar era muito fácil. E a última vez que eu briguei, fiquei tão triste que eu achei que estava curado por aquilo. Eu acho que faz uns 15 anos atrás, eu briguei com uma pessoa, depois eu fiquei com vergonha. Mas eu briguei e não estava nele. Não foi um monte de tapa. Digo, na real, mas pai, o que eu fazia na minha vida? Eu não havia criado a memória. Eu não tinha criado o hábito de ser diferente. Foi a minha maior luta. Eu estudo sobre a mente desde os 16 anos de idade. E até 15 anos atrás ainda, eu fiz aquilo que para mim seria um absurdo. Então, essa semana, esses dias aí, aconteceu algumas coisas, eu fiquei tão feliz que eu não tive nenhuma reação negativa. Fiquei feliz comigo. Eu celebrei a minha mudança. A minha mudança de comportamento, de atitude. E aí é que nós viemos falar aqui de amor, ordem e beleza. Nós não podemos ter, por exemplo, o amor e a beleza, se nós não tivermos o quê? A ordem. E esta ordem, ela tem um poder amplo de realização das nossas vidas. No tempo de organizar a vida, o que eu quero para a vida e o que eu quero mudar na minha vida. Isso faz parte da ordem. Se eu tenho esta ordem, eu posso viver o amor incondicional. E eu posso desfrutar da beleza que produz a ordem e o amor. Então, gente, a emoção, a intensidade e a duração. Eu vou dar um exemplo aqui de pessoas que querem mudar, mas não querem. Querem, mas não querem. Eu tenho um problema de comportamento, de relacionamento, mas eu não consigo lidar. Mas quantos anos você vai estar lidando com esse problema? Já faz uns 5 anos. Normalmente, vamos falar aqui, marido e mulher, né? A mulher, ela é teimosa, ela é rígida com o homem, e ela não consegue mudar.
E eu sempre digo, que legal, ele não te deixou ainda. Parabéns, ele é muito bom. Ou vice-versa. Gente, sabe quando nós mudamos? O dia que nós mudamos? O dia em que nós enxergarmos que aquilo vai nos levar para o buraco. Aquele comportamento vai me levar a uma situação difícil. Não é isso que eu quero. Então eu tenho condições de estruturar a minha mente e dizer, eu venço essa dificuldade, eu saio dela. E quando eu vou sair? Agora, hoje, já. Aí a terapia ajuda. Qualquer empurrada a pessoa consegue. Mas ela tem que querer de fato. Então vamos em frente. Para que se efetue uma percepção, exige-se do fenômeno que o desencadeia uma intensidade compatível com a faixa auditiva, visual, gustativa em questão, para que venhamos a notar-lhes a existência. Olha aqui, gente. Olha aqui, por favor. 5 sentidos. Todos nós sabemos o que são os 5 sentidos. O que nós não sabemos é que estes 5 sentidos, obrigatoriamente, eles têm que ser potencializados pela imaginação. É neste ponto que nós podemos realmente mudar aquilo que nós precisamos mudar, para que nós consigamos fixar definitivamente aquela mudança. Nós precisamos exercitar os 5 sentidos. Fechar os olhos, imaginar que está tocando nas flores. Eu estou tocando e sentindo a textura das flores. Eu estou no meio de um jardim e eu sinto o perfume das flores. Estou potencializando o olfato. Eu ouço o cantar dos pássaros. Eu estou potencializando este dom magnífico chamado audição. Essa audição extrafísica. É neste momento, é nesse desenvolver dos sentidos, que nós vamos compreender de fato, de uma vez por todas, o que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Hoje eu conversando com a missionária, eu atendi ela durante o dia e fiz uma pergunta para ela sobre a vontade de Deus. Mas fiz uma pergunta assim para poder ajudá-la, porque para mim, eu fiquei desde os meus 10 anos de idade, eu fiquei me questionando: quando nós saberemos que é a vontade de Deus? E essa história foi marcante para mim. O meu tio, ele era presidente da Igreja Batista de Porto Alegre. Não sei o que deu na cabeça dele. Ele mudou para Santa Catarina, numa cidade chamada Monte Carlo, do tamanho desse balcão aqui, a cidade. Eu achei que ele fez um péssimo negócio. E perguntei para ele: mas por que o senhor mudou? Qual foi o mecanismo? Ah, tio, eu estava orando e senti que era a vontade de Deus. Aí eu perguntei para ele: mas como o senhor sentiu? Me explica. Ah, tio, é difícil de explicar. 6 meses depois, ele viu que realmente era uma ilusão. E aí eu perguntei para ele de novo, o dia que ele estava carregando a mudança: tio, e aí? Era a vontade de Deus ou não era? Correu uma lágrima no olho dele e ele falou: não era. E sabe por que nós erramos na vida? Porque nós não sabemos quando é a vontade de Deus nas nossas vidas. E por que não sabemos? Porque nós não conhecemos os nossos sentidos espirituais. Não conhecemos como funciona o metafísico da nossa mente. E quando nós conhecermos os sentidos e desenvolver esses sentidos extrafísicos, nós não erramos mais. E se errar, é porque quisemos errar.
E depois, isso tinha 10 anos, quando eu questionei meu tio, e eu já tinha uns 35, ainda não sabia, eu não sabia. Mas eu estava numa busca intensa. Como que eu sei que é a vontade de Deus? Como eu vou saber? Tem que ter um jeito de eu saber. E é tão incrível que eu já contei isso aqui, mas é muito importante. E hoje, conversando com essa mulher, ela falou: doutor, você tem que falar nos 4 ventos isso. Ninguém sabe. E quem sabe não conta pra gente. Colossenses 3,16, versículo A, tem uma passagem muito interessante, que diz assim: que a paz seja o árbitro do vosso coração. Que a paz seja o árbitro do vosso coração. O árbitro é quem? É o juiz. Ele que determina certo e errado. É a vontade de Deus ou não é? Aí a gente pode entender como a sinestesia é importante. E eu estava observando aqui, quando induzi vocês a cortar o limão e morder o limão, que a grande maioria fez uma cara feia. Quem sentiu o gosto do limão, levante a mão. Olha aí, ó. Um grande número de pessoas são pessoas que se conheceu o mecanismo não erram nunca na vida. E quem não sentiu, só falta treinamento, tá? Todos nós podemos desenvolver a sinestesia. Por que a sinestesia é extremamente importante? É para que a sinestesia nos diga se nós sentimos paz ou não sobre aquilo que nós desejamos. Vamos imaginar que você deseja comprar um imóvel, uma casa, um carro, um terreno, sei lá. Como você vai saber se aquilo está no projeto divino para você? Claro que tem toda a questão imobiliária, mas tem coisas que desafiam a lei da lógica. Você sentiu de comprar, mas os imobiliaristas dizem que aquilo não é um bom investimento, mas você sente que é bom. Em quem que você vai acreditar? No seu Mariano, que é o corretor? Ou você vai acreditar na sua sinestesia? E eu digo para ele, para você, o seu Mariano é um excelente corretor, mas seria importante você confiar na sinestesia. Como você vai fazer? Vai projetar a sua mente lá naquele terreno, naquela casa, e vai sentir o plexo solar bem na boca do estômago. Eu me vejo lá na casa, passeando, olhando o jardim. Eu sinto uma paz tão boa. É a vontade de Deus. O árbitro está dizendo: ok, pode comprar, é um bom negócio. Entenderam? Tem dúvida sobre isso? Por favor, se tiver dúvida, levante a mão para nós tentarmos. Pois não, Tânia? Como saber se eu não estou... Eu entendi. A emoção. Se eu não estou sugestionada. Então, isso é uma questão bastante importante também, e a pergunta da Tânia é esclarecedora. Nós já falamos aqui sobre a emoção. Tem a emoção que você precisa vibrar, e tem a emoção que você precisa saber se ela é uma emoção egoística ou é uma emoção positiva. Por exemplo, eu vou exemplificar. Vamos imaginar que saiu um carro aí no comércio que custa R$1 milhão. Está vendo aí que a gente pode comprar. O que a gente ganha, a gente consegue pagar mensalidade. Então, se nós tivermos uma emoção racional, eu me projeto neste carro e sim, é prazeroso andar no carro de última geração. Mas junto com esta emoção de andar no carro, eu vou sentir também a emoção de um possível aperto financeiro, porque eu comprometi todos os meus ganhos para pagar a prestação. Então, junto com a emoção, tem a emoção responsável e tem a emoção inconsequente. E nós temos que ter consciência que existem as duas. E sabe qual a diferença uma da outra? Só o discernimento. Só o discernimento.
Por isso que a gente tem que afastar a mente, como nós fazemos no início aqui. Nós jogamos a mente lá fora, lá na rua. Depois nós jogamos a atenção dos neurotransmissores para a música. Nos afastamos, né? E depois nós trouxemos para dentro de nós para a respiração. É neste momento de trazer de volta a atenção que nós saberemos discernir se não é uma emoção egoística. Tem que tomar cuidado. Obrigado, cara. A tua pergunta foi excelente. Mas o exercício para saber se a emoção é ilusória ou não é o distanciamento da mente. Distancia a mente. Distancia da emoção de ter aquele objeto que você sempre sonhou. Talvez não é óbvio. O distanciamento é fundamental. Alguém aqui tem dúvida do distanciamento? Como faz? Não, né? Ok, então. Então vamos em frente. Oi? Água. Obrigado, Beth. Muito obrigado. Eu vou ler um pouquinho atrás aqui. Deixa eu pegar um ponto. Para que se efetue uma percepção, exige-se do fenômeno que desencadeia uma intensidade compatível com a faixa auditiva, visual, gustativa em questão, para que venhamos a notar-lhe a existência. Mas se essa intensidade não for seguida de uma duração, para que possamos captar detalhes do ocorrido, ou seja, tomar conhecimento mais profundo do evento, este não penetra na nossa consciência, a não ser por um procedimento terapêutico para reconstituí-lo. Ocorre, no entanto, que o inconsciente percebe tudo ao seu redor, detendo-se apenas naquilo que lhe interessa, o que se lhe torna consciente, ficando gravado em sua intimidade. O que é gravado permanece no campo da consciência por determinado período, recuando para o inconsciente a posteriori, cedendo lugar às outras observações que a mente fez em seu constante relacionamento com o meio. Então eu estou falando aqui, gente, olha aqui, sobre criar memórias e ao mesmo tempo perceber os eventos que estão ocorrendo. Como que a gente vai perceber os eventos chamados sincronicidade? Todos nós estamos sujeitos a amanhã cedo acordar com uma ideia genial, mas uma ideia fantástica que vai resolver as nossas vidas para sempre. Onde estão essas ideias? Estão nos campos informacionais, passando na altura da vibração da nossa mente. Mas nós precisamos saber identificar estas oportunidades ou essas ideias se nós tivermos os sensores ativos. Os sensores são os 5 sentidos. Quando nós potencializamos os 5 sentidos, nós abrimos mais 3, que é os 5 sentidos que vocês sabem, mais a sinestesia, a telepatia e a intuição. Então, quando você tiver afinado os 5 sentidos, você vai ter uma intuição que aquele negócio é bom. Aquele negócio vai ser bom. Eu tenho um amigo em Cuiabá, acredito que ele deve estar nos ouvindo, ele nos acompanha todas as terças-feiras. Um jovem, 19 anos, não conseguiu se formar na faculdade, não conseguiu estudar, mas ele falou para mim: doutor, eu tenho um tempo nesse negócio chamado estudo e eu quero fazer pé de meia, mas o meu pai não tem 300 mil reais para me dar. Aí eu falei: mas por que ele tem que dar 300 mil reais? Porque todos os meus amigos ganharam dos pais 300 mil reais para começar um negócio. Eu falei: yes, que bacana. Eu falei para ele: Diego, você não precisa de 300 mil reais. Claro, se o seu pai tivesse, ótimo. Você precisa de uma ideia que tenha um valor superior a 300 mil reais. Doutor, mas que ideia? Ok, eu não sei.
Mas você, com certeza, se fazer os exercícios, você vai captar uma ideia. E aí, numa quinta-feira, ele foi pegar no hotel, onde eu atendia, para ir lá. Tem muito esse negócio de espetinho, sabe? Sabe aquelas lojas, não é loja, é lanchonete, né? Que serve espetinho, com isso, com aquilo. E nós passamos num mercado grande, não lembro o nome agora, uma rede de mercado no Mato Grosso, descarregando uma carreta de carrinhos de supermercado quebrado. Tudo quebrado. A gente via que estava tirando ali que estava quebrado. Eu falei para ele: Diego, para o carro aí. Para o carro. Vamos perguntar para o homem ali, estava guardando um pátio. Vamos perguntar para ele: o que ele vai fazer desse carrinho? Ele foi comigo. Ele chamou o homem lá e perguntou: o que você vai fazer desses carrinhos? Olha, o que a gente vai fazer a gente não sabe. Tá, os carrinhos da rede de mercado, todos aqui, tem mais de 1000 carrinhos quebrados, não tem ninguém que conserte. Eu falei: tá aí, Diego, vale mais de 300 mil reais a ideia. No outro dia, ele comprou uma máquina de solda MIG, alugou um barracão no tio dele, uns 1000 metros quadrados, e todos aqueles carrinhos foram parar dentro de uma semana já no barracão dele. E ele trabalhou com a firma do tio dele até ele poder montar a empresa dele. Hoje o Diego, posso dizer que um jovem que não tinha nada no carrinho. A ideia veio no momento em que a sincronicidade aconteceu. Nós estávamos passando na rua, estávamos carregando uma carreta de carrinho de supermercado quebrado. Então as sincronicidades, elas estão acontecendo todo momento das nossas vidas. Nós é que não percebemos elas, mas elas estão ali, elas estão acontecendo, e essas sincronicidades são como uma engrenagem que vai fazer girar as nossas vidas. Mas para isso nós temos que conhecer os 5 sentidos, como eles têm que se desenvolverem, temos que potencializá-los. E aí nós vamos somar a esses 5 sentidos mais 3, que é a sinestesia, a intuição e a telepatia. A telepatia, eu já falei para vocês em outras vezes, que não é aquela telepatia de se comunicar com os outros. A telepatia, analisada pela psicanálise, é uma telepatia de sincronicidade. Eu estou aqui, mas eu consigo ter uma ideia de fazer algo que venha mudar a minha vida. Isso é a verdadeira telepatia. Eu capto algo que está no ar e as coisas dão certo. Eu tenho um outro exemplo para dizer para vocês, de um amigo meu de Londrina, médico já exausto da profissão, ele queria parar de trabalhar. A esposa professora aposentada. Mas o que ele ia fazer? Parar de trabalhar? Morrer de tédio? Não tinha como. E eu falava para ele: o senhor vai ter uma ideia, o senhor precisa ter uma ideia. Entre em alfa. Entrar em alfa é isso que nós fizemos aqui. Desça as escadas, potencialize os 5 sentidos, desça na escada que nós criamos aqui no jardim, fique lá uns 30 minutos, 15 minutos em onda alfa, você vai ter ideia, não tenha dúvida, você vai ter ideia. E ali numa ocasião que ele foi fazer o exercício em casa, ele estava assistindo um canal, se não me engano era o canal do Boi, que estava passando uma plantação de uva em Caxias do Sul. E ele teve uma ideia, assistindo o canal do Boi, falando sobre a vinícola, de montar uma fábrica de suco de uva. E ele foi para Videira, Santa Catarina, e estabeleceu lá a residência e montou lá a fábrica de suco de uva. É o melhor suco de uva do estado de Santa Catarina. O investimento foi insignificante. Ele tinha que experimentar, né? Ele não chegou a gastar 10 mil reais para montar
a primeira ideia de como seria esta fábrica de suco que ele queria montar. Ele queria algo para dar continuidade, ter uma atividade. E na verdade, como ele disse, ele ganhou muito mais, está ganhando com a fábrica de suco do que ele ganhou a vida inteira fazendo plantão no hospital. O que nós precisamos? Ter uma ideia. E para termos a ideia, precisamos estar atento às sincronicidades. É aquilo que está acontecendo à nossa volta. Por isso nós falamos sempre dos exercícios da percepção, né? Vocês lembram disso? O exercício da percepção é estar presente em tudo. Eu estou aqui, eu estou presente aqui. Eu não estou pensando em casa, eu não estou pensando nos meus filhos, nos meus pais. Eu estou olhando para vocês, eu estou percebendo o ventilador, as paredes. Como aconteceu comigo lá em Cuiabá com o Diego. Nós estávamos na pista, mas eu estava presente. E eu vi a carreta, onde teve uma grande oportunidade para ele. E eu da chácara até aqui, eu venho fazendo exercício da percepção. Tem dia que de lá até aqui eu tenho 3, 4 ideias. De lá até aqui. Tem várias ideias. Claro que a ideia vem, eu solto, eu não seguro aquela ideia que eu não vou aplicar. A gente não pode ser egoísta, tá? A ideia não pertence a nós, pertence ao universo. Quando ela vem, você capta. Analisou certo para você? Não é a minha área. Toque, solta ela. Não segure. Alguém vai captar ela ali na frente, talvez na outra esquina. Poder-se dizer que é na alma que se localiza a sede da memória. Nela conservam-se registrados os instintos, as aquisições morais e intelectuais, as conquistas da evolução milenar, constituindo-se em registros vivos das imagens, lembranças, sensações, impressões, acontecimentos passados e presentes, formando-lhes as memórias inconscientes. Olha que lindo, gente. O que eu estou falando hoje, eu sei que é bastante complexo, mas de extrema importância. Você vai fixar na sua alma essas memórias e vai levar para outras vidas e vai se beneficiar lá na frente. Porque é na alma que nós gravamos essas memórias e essas capacidades que nós temos, que nós potencializamos, agregam-se na nossa alma. Nós vamos desfrutar aqui nesta vida e vamos desfrutar também no porvir. Quero falar novamente sobre a importância de estar presente. Presente chama-se percepção de segmentos. Você tem que praticar esse exercício se quiser mudança. Agora, é fácil? É fácil fazer? Não é, gente, é difícil. Vocês acham que ouro é só sair na rua e tropeçar? Arrancou a unha e vai olhar, é uma pepita de ouro de 100 quilos? Não. O ouro tem que ser cavado, tem que ser garimpado, fazer um buraco, descer lá embaixo, estudar sobre o ouro. A prosperidade é da mesma forma. E se quisermos prosperidade de fato, o exercício das percepções tem que ser praticado. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, nós estávamos no final do ano em Balneário Camboriú. Tinha um amigo meu que tinha mudado na Camboriú, não sabia fazer nada, uma draga desgramada. Tinha alugado um lugar para morar, tinha pago 30 dias de adiantado e não tinha arrumado trabalho. Ele não era muito trabalhado, ele era meio que viver de jeitinho. Imagina, num lugar daquele, com tanta gente no final do ano, tem que ter trabalho, né? Não foi no final do ano, não, foi no mês de outubro. Mês de outubro. Eu tenho uma irmã que mora lá, então de vez em quando dou uma fugida lá. E nós andando lá na Quinta Avenida,
beira-mar, ele me contando a dificuldade de se instalar e aquela coisa toda. Ele tinha comprado uma Toyota Bandeirantes, o dinheiro que ele tinha dado entrada para a parcela, ele estava no bico do urubu, não tinha o que fazer se não ganhasse dinheiro. E a gente conversando, estava numa garoazinha fina, e nós se escondemos embaixo de um toldo na Avenida Atlântica, e bem onde eu estava, um pingo começou a pingar água em mim. E eu olhei, estava com a camisa meia branca, manchou. Olhei para a camisa e eu tenho o hábito de perguntar: o que essa mancha quer me dizer? E fiz essa pergunta para mim mesmo, conversando com ele. Nós estávamos uns 4, e eu falei: Silvio, já sei o que você vai fazer. Você vai ganhar dinheiro. Você vai consertar todo nessa cidade. E aí saí e olhei no todo estava tudo sujo, imagina, cheio de pó, de maresia, uma nojeira. Amanhã cedo você vai passar aqui e vai comprar uma vaca e vai empreitar para lavar esse escovo e vai trocar essas lonas. Gente, 3 anos ele trabalhou lá. Hoje ele está em Florianópolis fazendo exatamente isso. Só que hoje ele tem uma empresa. Mas em 3 anos que ele trabalhou em Camboriú, ele ganhou dinheiro, ele pagou a Toyota, ele comprou apartamento. Porque imagina, para lavar um toldo lá em Camboriú na temporada, se você cobrar R$1.000, você paga R$1.000. Não tem quem faça. Tudo é muito caro. Nós estamos a todo instante junto das oportunidades. A todo instante. Amanhã cedo já vai começar, doutor. Então começa lá de baixo. A todo instante a sincronicidade está ali. A sincronicidade está junto de nós. A pergunta que nós não fazemos quase nunca é: o que é que este evento quer me dizer? O que é que esse evento quer me dizer? Então nós precisamos estar atentos a tudo. Mas não é só querer, eu quero. Querer, todo mundo quer. Poucos conseguem. Aquele que pratica, não vou dizer que pratica esses exercícios, que não está sendo egoísta, né? Mas aqueles que desenvolvem a mente em qualquer filosofia que participam, aqueles vão prosperar. Como vocês aqui vão prosperar, e eu não tenho dúvida. Porque olha, se nós tivéssemos a consciência do quanto que é importante para nós a potencialização dos 5 sentidos, nós não deixaríamos de fazer nem um dia. Porque nós vamos usar nesta vida, vamos nos beneficiar aqui e vamos levar isso para a eternidade. A memória é um arquivo que, sobre a indução terapêutica, traz à tona referências de tempo e de espaço relacionados ao evento que se quer recordar, transferindo do inconsciente para o consciente as informações solicitadas no momento. Grava-se na memória toda a vivência do princípio inteligente até atingindo a forma humana. Pelo uso do livre-arbítrio, passa a incorporar também os resultados de seus pensamentos e ações, enriquecendo-a sobremaneira com as suas construções. Olha aqui, eu falo aqui um pouco da questão da terapia, sobre aquilo que está no consciente, que poderá vir para o consciente. Nós temos aqui em Apucarana umas 6 ou 7 meninas que passaram em vestibular de medicina. Todo o cursinho das 5 meninas não era, nenhum delas era medicina. Uma era arquitetura, outra era moda, outra era ciências da computação, e não passavam, e vieram fazer algumas sessões de terapia. Incrível, parece que aquela era a fase dessas meninas. Todas alcançaram registros de outras existências, aonde elas desempenhavam uma função na medicina. E o que mais nos deixou extasiados de alegria
elas passaram no vestibular sem fazer cursinho direcionado para aquela área. Aí prova que a sabedoria, ela está dentro de cada um de nós. A sabedoria é nata. Nós possuímos a sabedoria. E nos bancos da escola e nos cursinhos, nós desenvolvemos a inteligência. E por isso que nós encontramos pessoas que tentaram fazer 3, 4 cursos na faculdade, disso, daquilo, e chega numa altura e para, não se encontra. Porque não acessou as memórias que lhe são inerentes, não está de acordo com aquilo que está dentro dele. Uma sessão de uma menina, 13 anos ela tem, que eu fiquei bastante feliz, inclusive a mãe dela estava na sessão. Ela dizia, não vou fazer faculdade, para quê? Eu não tenho vontade de fazer nada, estudar nada. E a mãe, imagina, muito preocupada, né? Vamos fazer uma regressão nela. A menina abre um arquivo onde ela estava na França. E ela estava num sobrado, num solar, ela chama de solar. Devia ser uma sacada, né? Uma sacada no terceiro andar. E tinha uma sala que ninguém entrava naquela sala, só ela. Ela era casada nessa ocasião, mas só ela podia entrar na sala. Aí eu disse para ela, então, o seguinte, já que você pode entrar na sala, entra e diga para nós o que você tem aí nessa sala. E ela era uma arquiteta. Ela tinha os projetos. E ela falou o nome de projetos que ela fez, que eu fui procurar no Google e fiquei arrepiado. E me disse o nome dela. E consta no Google a história daquela edificação que a arquiteta foi fulano de tal no ano 1750. Então assim, gente, todos nós possuímos dentro de nós as memórias. E se nós começarmos a organizar agora as nossas memórias, nós podemos acessar as memórias que estão adormecidas dentro de nós e podemos usufruir para o nosso bem e podemos arquivar para o nosso porvir memórias boas, memórias positivas, o querer e o realizar. Vamos em frente então. A memória é um arquivo que, sobre a indução terapêutica, traz à tona referências de tempo e de espaço relacionados ao evento que se quer recordar, transferindo do inconsciente para o consciente as informações solicitadas no momento. Grava-se na memória toda a vivência do princípio inteligente. Olha aqui para mim. Grava-se na memória toda a vivência do princípio inteligente. Já no outro capítulo, nós vamos falar do princípio inteligente e do agente modelador. E as memórias e os registros são extremamente importantes nós compreendermos como eles funcionam, porque para modelar o nosso destino, nós temos que, no mínimo, estar de acordo com a nossa tendência interna. Porque nós pré-existimos este corpo. É o princípio inteligente que habita este corpo. Mas nós já trazemos as informações. Então nós temos uma tendência. E o meu desejo é que nós realmente descobrimos a tendência que nós temos, o perfil que nós possuímos desse princípio inteligente. E todos os registros passados estão arquivados nesse princípio inteligente. A alma tem, portanto, imensa biblioteca ou complexo computador de incomensurável banco de dados, sendo ela mesma a programadora, o programador que, ao elaborar seus projetos de maneira ruim, pode provocar curtos-circuitos no sistema psíquico
por ter entrado em choque com os objetivos da criação do princípio dos códigos binários do nosso destino. Olha aqui para mim, gente. Olha que profundo isso. A alma tem, portanto, uma imensa biblioteca, um imenso, complexo computador imensurável. Nós possuímos dentro de nós esse contexto histórico. É impossível mensurar todas as informações que nós possuímos. Mas, no entanto, podemos provocar um curto-circuito. Esse curto-circuito eu não achamos que falava para colocar. Porque parece que é um curto-circuito, né? A gente quer fazer tal coisa, engrena naquilo, daqui a pouco não vai mais. Parece que deu um defeito. Por quê? Nós não estamos agindo de acordo com a tendência. Aquilo não está em nós. Não está. Por isso que muitas pessoas vivem lá seus 70, 80 anos de trabalho e não conseguem o básico. Por quê? Por que os outros conseguem? Eles não estão de acordo com a tendência. O meu primeiro modelo de pessoas de conquista foi um francês que colhia maçã em Freiburg. Nos anos 80, a cidade mais cara para se viver do Brasil era Freiburg. Era uma loucura aquilo, que era o maior produtor de maçã do Brasil, da América Latina. Para quem tinha uma casa própria em Freiburg, era muito rico. Primeiro não tinha casa, tinha que morar nas ribanceiras lá na cidade vizinha para poder trabalhar em Freiburg. E o meu pai foi comprar uma casa em Freiburg e ele foi comprar a casa de um francês que era catador de maçã, seu André. Eu perguntei, seu André, me diga como o senhor conseguiu comprar uma casa aqui em Freiburg catando maçã. Ele falou, bom, é simples. Você pode comprar uma casa em qualquer lugar, desde que você não gaste mais do que você ganha. E que você guarde no mínimo 20% que você ganha. Aí eu fiz o cálculo, quanto que ele ganhava catando maçã. Seu André, mas me parece que é muito pouco. Não tem alguma carta na manga? Ele falou, eu gosto de dar aula de francês. Eu amo dar aula de francês. Quem dá aula de francês aqui, nessa região de Santa Catarina, que era Freiburg, Campos Novos, Caçador, era ele. Um professor extraordinário de francês, que cantava maçã. E a gente, porque tem um diplominha, não quer nem sujar a mão de jeito nenhum. E o seu André foi o meu primeiro exemplo de homem de conquista. Um professor de francês, dava aula na faculdade de Caçador, não sabia isso. Eu conheci o seu André, catador de maçã. Esse outro seu André não conhecia. A faculdade estava em férias e ele trabalhava sábado, domingo, feriado, que ele não tinha aula na faculdade, e ele ia catar maçã. Sabe por quê que nós precisamos descer do pedestal do orgulho? Porque se nós não tivermos um começo, nós nunca vamos ter nada. Nós temos que ter uma reserva. Nós temos que ter algo guardado. Temos que ter um início. Jesus Cristo, os profetas, deram um exemplo claro do que significa prosperidade. A prosperidade é um princípio de vida. É uma conduta moral, uma conduta de vida.
Se nós olharmos para a viúva da farinha, a viúva do azeite também, ela só tinha um pouquinho de azeite. O profeta Elias insistiu que ela tinha em casa. Eu acho que tem um. Ela falou, eu tenho um pouquinho de farinha. Tinha um pouquinho. Este pouquinho foi determinante para que acontecesse a multiplicação daquele azeite e da farinha. O próprio Cristo deu um exemplo. Perguntou para Tiago: o que tem aí para a gente comer? 5 pães e 2 peixinhos. Traga aqui então. Ele deu um exemplo, gente. Você tem que ter um começo. Você tem que ter um início. Isso é perfil, isso é conduta de vida. Você tem que colocar isso na sua mente. Siga o exemplo do seu André. Trabalhe um pouco mais progressivo para você começar a sua vida. Eu falo sempre para o meu pai. Tive domingo lá no meu pai. O homem precisa trabalhar. A mulher também. Eu trabalho aqui, vocês acompanham o nosso ritmo. Eu trabalho todo domingo lá no Chaco. Eu trabalhei todos os feriados lá no Chaco. Sábado, o senhor Antônio Nájio vai estar aqui. Eu e ele levantamos 2 banheiros. Sábado. Não dava para saber quem estava mais sujo, era ele. É isso. É empenho. É registrar na alma o perfil do homem conquistador, da mulher conquistadora. Isso nós vamos levar para sempre. Esses registros nós vamos levar para sempre. E o que é importante, isso atrai a prosperidade, atrai outras pessoas que estão vibrando na mesma dimensão que a gente vibra. Daí a condição única de que a vida apresenta para a volta ao equilíbrio. Eu vou ter que pegar um ganchinho atrás aqui, tá? A alma tem, portanto, imensa biblioteca, o complexo computador tem mensurado o banco de dados, sendo ela mesma o programador que, ao elaborar seus projetos de maneira ruim, pode provocar um curto-circuito no sistema psíquico por ter entrado em choque com os objetivos da criação e o princípio dos códigos binários do nosso destino. Daí a condição única que a vida apresenta para a volta ao equilíbrio é uma reprogramação mental positiva. Olha aqui, gente, analise sua vida. Se não está andando bem, se não está no eixo, se as engrenagens não entraram em funcionamento, só tem um jeito. É uma reprogramação positiva. É entrar no onda alfa, descer as escadarias do jardim, criar as telas mentais e fazer afirmações. Eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou vencedor. E vibrar com intensidade, com cheiro e com cor. Colocar dentro dessas telas mentais. Isto é uma positivação ou é uma remodelação positiva? Independente de como está a sua vida hoje, não importa. Se você realmente entender que você pode, que você é merecedor. Dizer, merecedor todos nós somos. Quem não foi merecedor não está aqui. Então nós merecemos uma vida melhor. E não adianta querer enganar nós mesmos. Ninguém vai construir por nós. Poxa vida. Perdão. Ninguém vai construir por nós. É nós que temos que construir, gente. É você. Não espere da sua mãe, do seu pai, do seu amigo. Construa a sua vida a partir do agora. Comece hoje. Ao acionar as
do instinto primitivo, desencadear ações reflexas e igualmente tornar hábitos peculiares aos demasiados vícios das mais variadas espécies, poderão ainda gerar sérios conflitos em seus relacionamentos com o meio. Agora, aqui é importante eu falar sobre... Perdão. Esta nova programação. Eu pulei, né? Deixa eu ver onde está. Tá. Esta nova programação expelirá as consequências doentias do psiquismo pelos danos causados a si mesmo por seu comportamento inadequado. Pessoas que agem com imprudência na vida, baixam as vibrações psíquicas e, como consequências, podem alienar-se a energias inferiores e acionar o mecanismo da memória, podendo gerar conflitos com espíritos vingativos. Ao acionar as memórias do instinto primitivo, desencadear ações reflexas e, igualmente, formar hábitos peculiares aos demasiados vícios das mais variadas espécies. Poderão ainda gerar sérios conflitos com seus relacionamentos e com o meio. Olha aqui, gente. O mau comportamento. O mau comportamento. A tendência para praticar maldade, para enganar os outros. Isso é pernicioso. Isso vai te jogar em sérios conflitos que poderá causar sério problema na sua vida. Por quê? As nossas companhias espirituais são atraídas de acordo com as nossas intenções. E se nós baixarmos a vibração, não tem dúvida, nós vamos atrair companheiros do mesmo nível, espíritos vingativos que poderão nos colocar em situação difícil. Tudo é atração. Então, uma programação positiva é determinante para a mudança do nosso destino. Mesmo quando separado, implume dos seus pais, o João de Barro reconstruirá quando adulto o seu próprio lar, seguindo a arquitetura própria de sua espécie. Isso ocorre devido à repetição do mesmo trabalho via ressonância a partir dos campos informacionais da espécie. Os campos informacionais de cada espécie geram uma espécie de memória intelectual restrita a essa necessidade específica. Olha aqui para mim, gente. O João de Barro, mesmo separado em pluma, quer dizer, pega os ovinhos do João de Barro, choque no outro passarinho na chocadeira e largue eles depois. Eles vão construir as suas próprias casas, porque eles trazem em si as memórias e eles recebem as ressonâncias dos campos informacionais da sua espécie. E todos nós recebemos das nossas famílias, pelos campos mórficos, as ressonâncias inerentes aos atos, aos eventos daquela família. E muitas vezes nós temos na família muitos momentos bons, eventos maravilhosos que foram edificados pelos nossos ancestrais. Mas o mau comportamento, a má tendência, nos leva a receber as ressonâncias negativas daquela família, nos alienando a eles, a esses destinos, sofrendo e padecendo por algo que nós demos a oportunidade para entrar na nossa mente. É nós que damos o tom da música da nossa vida. Quer sucesso? Pense em sucesso. Quer ficar rico, milionário?
queira que o seu amigo, seu vizinho, seu parente seja rico, seja milionário. Ajude ele a ficar. Aí você pensa, quanto mais você intencionar, mais sucesso você vai ter. Assim, a aranha tece seus fios segundo um padrão que teceram seus ancestrais através da prática dos exercícios de sua espécie. O pato corre a nadar sem lições na área da natação. O polvo lança sua seta, a tinta que confunde seus inimigos, para defender-se. Sapos pressionam o ventre de suas companheiras para que lancem os ovos na água. Isso acontecerá sempre, mesmo que esses animais sejam isolados de sua espécie e colocados em terrenos neutros. A memória, cujo arquivo ordena o procedimento, quanto ao meio, requisita a ação, é quem permite a recapitulação das conquistas já efetuadas. Olha aqui, gente, vocês entenderam? O pato precisa de aula de natação? Não. E o polvo? E o sapo? Não. Eles têm dentro deles os registros. E eles sabem o que são. E nós sabemos quem nós somos? A grande pergunta, que exige uma grande resposta, e que raramente nós encontramos, é: quem eu sou? Quem eu sou? Qual é o meu perfil? Qual é a minha tendência? Qual é a minha área de vida que eu me dou bem? Eu sigo um perfil? Ou tanto faz? Gente, o pato, ele não é grande. A águia não é grande. Todos nós somos águias. Mas infelizmente, a grande maioria ainda cisca para trás, que nem grande. Em vez de voar voos rasantes, andamos ciscando, achando a minhoquinha aqui, a minhoquinha ali, e come-se o dono da água. Desafio para cada um nesta noite é descobrir quem é você. Qual é o seu estilo de vida? Qual é o seu perfil de vida? Você sabe o que quer da vida? Ou você vai empurrando com a barriga? Ou você vai levando, como diz no ditado, como Deus fez a mão de obra? Quem não sabe para onde vai, costuma sempre chegar a lugar nenhum. A memória biológica, anatômica e fisiológica registra no nível perispiritual toda a saga da matéria, como a conquista de seus condicionamentos. A imprimir movimentos autônomos ao complexo do corpo vital, na memória psicológica, imprime-se a filosofia e a ciência dos eventos, cujo princípio inteligente e alma terá acesso posteriormente, em cada degrau de sua caminhada. Portanto, a alma tem uma memória psicológica e o corpo vital uma memória biológica, com capacidade de registrar em suas substâncias os pensamentos e as modificações que esses induzem. O corpo vital é o elo de ligação entre o veículo de manifestação, o corpo físico, a alma e o espírito. Olha aqui para mim, gente. Quando eu já começo a falar aqui do corpo vital, o corpo perispiritual, nós vamos chamar de psicossoma. Nós vamos mudar nas próximas edições. Vamos usar o nome mais científico,
que é psicossoma. Então, esse psicossoma, ele é o intermediador, o elo de ligação entre o corpo físico, a alma e o espírito. Este corpo perispiritual guarda todas as memórias biológicas, todas as memórias biológicas. E a alma guarda as memórias psicológicas. Então, nesse trabalho que nós vamos realizar, nos estudos que nós vamos trabalhar com as modelações, elas são determinantes para as nossas vidas. Eu fiz uma limpeza na beleza do chakra e eu rompi o tendão no joelho. Por isso que eu estou necessitando e levanto aqui. Eu fui fazer os exames e realmente rompeu o tendão, ficou mais ou menos, o menisco, 1 centímetro mais ou menos aberto. Eu tenho 2 caminhos. Primeiro é a cirurgia, ou então programa essa cirurgia para a hora que der. Só que eu não posso andar, não posso pisar no embreagem do carro, etc. e tal. Nós estamos entrando numa matéria que para mim é desafiante. Claro que eu fiz todos os exames, estou fazendo toda a parte médica necessária e fiz um desafio para aquilo que nós estamos estudando, de remodelar o menisco do meu joelho. E eu estou remodelando. Quando eu fui fazer o exame, foi feita uma manobra lá, gente, saiu estrela, não conseguia não. Mas lá mesmo no consultório, eu fiz uma remodelagem mental, instilei no joelho uma energia e saí de lá andando, e estou andando até hoje. Estou tomando todos os cuidados, isso tem que ter muita responsabilidade. E trabalhei essa semana toda sem nenhuma dor. Hoje eu torci ele de novo, fui subir uma escada, não sei porquê, uma escada em cima da cobertura lá do areóla. Não precisava, bobagem, não. Ontem à tarde, perdão. Mas estamos lançando aqui um desafio para mudança de vida, em qualquer área. Saúde física, saúde financeira, saúde emocional, qualquer área da sua vida. Você pode mudar. Eu diria que as pessoas que aderirem a esta ideia de ensinamento chegarão ao final deste ano 2015 totalmente com as vidas transformadas. Porque é o que existe mais nobre de exercícios mentais que a psicanálise conhece. É esse material que a gente está estudando. Eu recebi esta orientação de seres espirituais. Mais para frente eu explico a forma que eu recebi. Porque nós precisamos fazer a diferença. Nós vivemos numa sociedade doente. Eu acho que tem umas 4 pessoas que não vieram aqui hoje na palestra porque são doentes. Mas que doença eles têm? Medo, pânico. Mas do quê? Nada. Pessoas que nunca tiveram isso. Pessoas que assistem Cidade Alerta, Balanço Geral e esses programas, e a peste é tão perniciosa da corrupção no Brasil, a insegurança. Para e pensa, nós estamos vivendo um momento de segurança no Brasil. O que vai ser desse país? Mas se nós não fizermos a diferença, gente, o Brasil entra em colapso. A mente cósmica está impregnada de vibrações de insegurança. Segurança. Não existe mais justiça. Tudo se pode comprar. Nós vemos isso na televisão. Tudo se pode comprar. Aí nós perguntamos, e aí, o que vai ser desse país? E das nossas crianças? Então nós temos que nos manter firmes e desenvolver a nossa mente, desenvolver os potenciais da mente, e nós vamos virar o jogo
desse Brasil. Nós vamos ainda contribuir muito para a melhoria deste país. E você, que está aqui, pode falar. E a crise dos professores aqui no Paraná? A crise dos professores. Eu hoje estava pensando, eu li no jornal ali, a crise dos professores, né? O que eu acho mais interessante é o seguinte: os professores, eles entraram na onda do Beto Richa. Quem é o culpado? Não é os policiais. O culpado é quem votou lá, aquela emenda lá que tirou o direito dos professores. Mas eles armaram uma briga entre os professores e a polícia, né? Os professores e a polícia. Claro que você não concorda. Mas vamos então encerrar. Nós vamos entrar então no pensamento, o agente modelador. Já é um estudo bastante profundo e prático já, a partir desta próxima palestra, terça-feira próxima. Feche os seus olhos. Quero agradecer à luz divina por permitir que falássemos de algo tão nobre, a alma e as memórias da alma. Peço neste momento que os anjos ministradores de Deus continuem nos ministrando enquanto dormimos. E peço neste momento que o anjo guardião de cada um de nós leve-nos em paz para os nossos lares, felizes, abençoados e protegidos. Amém. Um grande abraço a todos e também aos nossos ouvintes da Rádio